Estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, falando sobre parapsicologia. Nossos convidados, o Frei Alvadir, que está comigo aqui à minha esquerda, e a parapsicóloga Nelly Kirsten. Na primeira parte do programa falamos um pouco sobre as questões das terapias utilizadas e muito bem utilizadas pela parapsicologia. Agora eu queria provocar o meu amigo Frei Alvadir. Frei Alvadir, nos tempos de Jesus, os evangelhos narram, não sei quem estava possuído por não sei quantos demônios, e, né, as possessões, né? Hoje em dia, ainda no seio de outras denominações cristãs, é hora marcada para expulsar demônios, essa coisa toda. Como é que a parapsicologia explica esses fenômenos? Tem uma coisa me perseguindo, tem alguém embaixo da minha cama, um barulho, vozes, como é que é isso? Veja, Sérgio, no tempo de Jesus, toda a doença interior era chamada de demônio. Não se conhecia a ciência, não tinha psicologia, parapsicologia, então o que a gente não percebia de doença física, então era atribuída a demônios. O que Jesus fazia? Duas coisas Jesus fazia: perdoava e curava. Primeiro, perdoava. Por quê? Perdoando, ele equilibrava a pessoa, porque no tempo de Jesus, todo doente era tido como pecador e possesso pelo demônio. Então, primeiro Jesus perdoava. Perdoando, a pessoa se harmonizava, implicitamente ela se curava. Agora, esse é o grande problema, você interpretar a Bíblia de uma maneira fundamentalista. Ao pé da letra. Ao pé da letra. Então, nós que estudamos muito isso, vemos que eu, em 40 anos de padre, eu nunca vi uma possessão demoníaca. Sempre descobri e resolvi o problema através da fé, sem exorcismo, e também através da terapia. Porque é muito importante não atribuir ao sobrenatural aquilo que tem uma explicação natural. Primeiro, eu tenho que esgotar tudo o que for natural, para depois dizer que é algo espiritual. Agora, muitas vezes a gente acha sempre que é espiritualidade. Agora, lá o subconsciente programado, muitas coisas que nós trazemos não tem nada a ver com demônio, né? Daimon em grego significa forças negativas. Então não é aquele bicho que nós achamos ali e tal. E isso, inclusive, digo, Sérgio, cria-se um medo tão grande das pessoas que, em vez de ajudar, cria mais problema ainda, né? Se você põe, olha, você está endemoniado, você está com um espírito que está te acompanhando. A função do terapeuta é liberar a pessoa, harmonizar a pessoa. Então, aí que eu digo, como padre, como terapeuta, entre as duas coisas: você entender de ciência e entender de fé. Fé e ciência não se antagonizam, as duas se complementam. Por isso é muito importante. Quando eu descubro as leis da mente, eu descubro o próprio Deus. Se eu descubro o que provocou aquele problema e depois eu ajudo aquela pessoa a se harmonizar, eu estou descobrindo o próprio Deus naquela pessoa. Agora, eu preciso associar as duas coisas. Então, eu vejo que muito demônio que se é tido em certas religiões tem nada a ver. São problemas que podem ser resolvidos sem trauma, sem dificuldade nenhuma, através de uma fé pura e também do estudo da ciência. Aí, quando o senhor fala de harmonia, por aí, a questão de harmonizar, de agregar, porque a palavra diabolo contrasta com o simbólico, porque um separa e o outro une, né? Certo. A igreja, então, entra, né, junto com a parapsicologia para simbolizar isso e para agregar e para harmonizar. Exato. Inclusive, seria mais ou menos isso? Uma espécie de uma cura interior ou não? Tem um documento da igreja chamado Gaudium et Spes 310 que fala: a igreja não pode se eximir da descoberta da ciência, tá? Então, acho que as duas coisas trabalhando junto. Aí eu entendo que nós da Igreja Católica, sacerdotes, pastores, nós temos que entender muito mais do ser humano, estudando o ser humano, porque o grande desafio é você entender a história, a genealogia familiar, aquilo que a Nelly estava falando, desde a gestação e tudo mais. Então, a igreja tem uma força muito grande. A maioria dos terapeutas não trabalha o lado espiritual.
A terapia é manca, dizia Jung, se você não trabalha o lado espiritual da pessoa. Não resolve, porque no fundo, o Jung descobriu que nós temos um inconsciente religioso. E se eu não trabalho a espiritualidade, seja lá qual for minha religião, não resolvo totalmente o problema. Da mesma forma, aquele que é responsável pela espiritualidade também não pode prescindir da técnica e da ciência. As duas coisas se conjuminam. Uhum. Nelly, hoje em dia nós perdemos uma característica das famílias antigas, e lógico, aqui é um romantismo falar disso nesse momento, mas as famílias que sentavam em volta do fogão, ou se reuniam em volta da lareira. A própria palavra lar vem de lareira, lugar onde as achas de lenha se consomem e provocam luz e calor. Esse é o sentido. O pouco conhecimento que nós temos da história da nossa família pode ser um dos empecilhos para que a gente possa, digamos, entender-se um pouco mais e até ajudar numa terapia de parapsicologia, não? Com certeza, né? Vejo que hoje as famílias estão muito, vamos dizer, muito dispersas, né? O pai e mãe que não tem mais tempo para filho, filhos ficam horas e horas na frente de uma internet vendo sei lá o quê, né? Mãe e pai que trabalham o dia inteiro. Então hoje realmente é difícil você entender como que uma criança vai se desenvolver sadiamente, harmoniosamente, sem a presença mínima dos pais em casa, né? Essa emancipação da mulher, por um lado, foi muito positiva, né? A mulher hoje está em todas as atividades da sociedade, mas para a família isso ficou uma lacuna muito grande, né? No kardecismo vai se falar de vidas anteriores. O kardecismo tem como toque de razão de ser a questão da reencarnação, né? De que maneira eu posso entender, digamos, essa história que vem, pode ter acontecido na minha vida, na minha árvore genealógica, de um fato acontecido com o meu tetravô e influenciar, digamos, na minha formação, na minha personalidade, na minha forma de ser? Então, nós na parapsicologia científica, aquilo que muitas pessoas acreditam se tratar de vida passada, né? E todos nós trazemos alguma memória de antepassado. Pelo menos até a quinta geração nós temos ainda alguma coisa que herdamos dos nossos antepassados. Então você pode inclusive ter algum problema, alguma insegurança que pode ter vindo lá do tataravó. Né? Isso acontece muito. Veio lá de trás. Frei, o senhor fala muito de reprogramação. Olhando do ponto de vista científico, como se eu fosse um robô, é como se alguém chegasse aqui, tirasse um chip e colocasse outro no lugar. Digamos, isso aqui não serve mais, essa programação está trazendo problema. Tchac, coloca outro. É isso? O que é a reprogramação? É você fazer o fato, ver o fato traumático sob um outro enfoque, sob uma outra visão. Né? Então, você não tira da pessoa um trauma repentinamente. O problema não desaparece, mas você vê o problema diferentemente. Essa é a função da terapia. Coloca então aquele que está sendo cuidado, o paciente, com outro olhar sobre o problema? Exato. Você vê o fato, me aconteceu isso no passado, mas isso não é o fim do mundo. Então aí a função do terapeuta é fazer ver, eu sempre digo, mudar de janela. Mude de janela, você fica muito fixo, você fica obcecado por aquilo. Então, a terapia ajuda a pessoa a ver um outro lado, tem tantas coisas boas para se viver. Então, aquele fato pode ajudar você a evoluir, você crescer, ajuda você a um aprendizado para a tua vida, mas não ficar ali sentado em cima de um trauma, de um problema, eternamente. Então, a reprogramação faz com que você veja diferente. O fato não desaparece, mas eu o vejo diferente e mudo isso e pode até ajudar eu crescer na minha vida. Aquele princípio que diz que a gente joga as coisas para debaixo do tapete, fazendo de conta que não é comigo e nem existe, e de repente um dia os ratos aparecem e a casa cai inteira. É real isso? Isso, é real. Eu tenho que enfrentar o problema. Tudo que se vive, né, as programações negativas e as positivas também, que começam, vamos dizer,
na gestação, fora o que nós já herdamos dos nossos antepassados, que tem muita coisa que não foi lá no ventre materno, mas a mãe já tinha lá na programação dela, que ela já trouxe da avó, a avó já trouxe da bisavó, e ali vai, né? Mas tudo isso fica como que num arquivo de memória, que eu chamo, né? E pela vida fora, de repente, conforme o que acontece na vida dessa pessoa, uma perda, alguma coisa, é como se abrisse de novo aquele arquivo. Por exemplo, questões de pânico, que sabe que hoje o pânico é uma doença muito, né, muito grande hoje, muito número de pessoas que têm pânico hoje. O pânico sempre está relacionado com alguma ameaça à sobrevivência. É alguma caixinha que abre lá dentro? Alguma ameaça à sobrevivência. Pode ter sido uma ameaça de aborto, mesmo espontânea. A criança sente que fora da mãe não vai sobreviver. Ela poderá ter pânico por causa disso. Sim. Um nascimento difícil em que ela corre risco de vida, e a mãe corre risco de vida, pode ser causa de pânico. No momento que, vamos dizer, a pessoa já adulta, de repente ela perde alguém, ela nunca teve pânico, de repente morreu alguém próximo, aí vai desencadear um pânico nela. Mas a raiz do pânico está lá, no ventre materno, na hora do nascimento, na infância, né? Mas no momento que, vamos dizer, numa regressão de idade, de memória, no momento que ela lembra daquele fato, às vezes ela não sabe, a mãe contou que o nascimento foi difícil, que ela teve uma ameaça de aborto. No momento que ela compreende que ela não morreu, foi apenas um perigo, certo? E foi uma ameaça de morte, mas ela não morreu, tanto é que ela está aí, né? No momento que ela faz essa compreensão profunda, como o Frei Alvadir falou, ela vê o fato traumático sob outro prisma, com outros olhos, né? Não mais como algo, nossa, né, morri. Não morri, não, foi apenas uma ameaça de morte. Né? Quer dizer, isso vai lá e neutraliza esse trauma. Exatamente, ela neutraliza aquele trauma, reprograma, acaba o pânico. Né? Aí, Sérgio, a importância da família. Veja, se as nossas famílias forem equilibradas, se uma mãe celebra o nascimento como bênção, ela está de bem com a vida, olha, quanto bem, quantas pessoas felizes, harmonizadas. Então, eu sempre digo, olha, o remédio maior que nós temos não está na farmácia, está dentro da nossa casa, se chama amor. Esse remédio é fundamental, porque nós somos filhos de um Deus que é amor. A gente nasceu para amar e ser amado. Se eu não fui gerado com amor, não é querer culpar as mães, mas compreender o fato. Se eu realmente fui amado, fui querido, fui bem-vindo, né? Há tribos na Colômbia que os índios eles fazem festa quando nasce uma criança, fazem batuque, cantam. Hoje uma criança nasce no hospital, às vezes o pai não está, ninguém está, aquela frieza. A criança já vem, pô, mas que mundo é esse? Então, que recepção é essa? O amor é o remédio, creio, para o equilíbrio do ser humano. Amar e ser amado é o fundamento da nossa vida. Perfeitamente. Infelizmente, nosso tempo esgotou. Eu quero só perguntar para vocês rapidamente. Vocês recomendam uma terapia, um uso da parapsicologia para as pessoas que tiverem problemas? Sem dúvida, bons parapsicólogos. Vamos dizer aqui, em Curitiba nós temos o sistema Grisa de parapsicologia, que é uma linha ótima, que nós trabalhamos, nós conhecemos, né? Recomendamos a terapia, sem dúvida. Charlatão tem Charlatão todo lugar também. Tem, e muitos parapsicólogos se dizem parapsicólogo porque é mas no fundo, então temos que tomar cuidado. Perfeito. Nelly, foi um prazer conhecê-la, muito obrigado pela sua colaboração. Sucesso para o seu trabalho. Eu que agradeço, tá bom? Foi um prazer. Frei Alvadir, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui e convide sempre a sabedoria da Nelly junto com a sua. É uma conjuminência de sabedoria. Tá certo. Obrigado a você também. Foi um privilégio poder ter estado mais uma vez na sua companhia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.